Boa noite. Boa noite. As polícias militar e civil fazem hoje uma operação no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. O objetivo é combater o tráfico de drogas e aproximar a corporação da comunidade. 7 pessoas foram presas. Desde o início do dia, as principais vias de acesso ao aglomerado da Serra, na região sul de Belo Horizonte, foram ocupadas por policiais militares. Os becos em que a polícia tem informações de ocorrência de tráfico de drogas também contaram com a presença de militares. Blitz foram montadas para checar a situação dos motociclistas, que passaram por revistas. Durante os trabalhos, um adolescente de 14 anos foi apreendido com 10 pinos de cocaína, 22 buchas de maconha, uma porção de crack e R$ 122. Segundo o sargento Geraldo Magela, responsável pela apreensão, o menor é um velho conhecido da polícia. O menor já tem 3 passagens por tráfico de drogas, ele é conhecido da Polícia Militar e, inclusive, ele estava pilotando uma motocicleta. Também já tem passagem por dirigir veículo sem habilitação. De acordo com o Major José Roberto, que comandou a operação, 7 mandados de prisão foram cumpridos. O objetivo do trabalho é aproximar as polícias da comunidade. Essa integração com a comunidade, e aqui nós alertamos a comunidade de bem, precisa denunciar através do 181 para que as ações da Polícia Militar e da Polícia Civil elas sejam específicas nos locais. No dia 26 de novembro do ano passado, policiais e moradores do aglomerado entraram em confronto após o assassinato de Helenilson Eustáquio da Silva, de 24 anos, durante uma operação. Os moradores ficaram revoltados e queimaram ônibus e veículos. Com a promessa de presença constante da polícia, quem vive na região se diz mais seguro. Todos se sentem seguros, né? Em todo local, a criminalidade está em geral. Se a gente tivesse a presença da polícia aqui constantemente, não acontecia muitas coisas que acontecem aqui. Um incêndio atingiu uma fábrica de confecção em Monte Azul, região norte de Minas. As chamas começaram na fábrica, mas se alastraram para 2 depósitos de alimentos e um barracão. Foram necessários cerca de 8 mil litros de água para combater o fogo. Máquinas, tecidos e roupas prontas para venda, além de um veículo e alimentos, foram destruídos. O incêndio ainda danificou a estrutura de outras 2 casas vizinhas ao estabelecimento. O local foi isolado e as causas do incêndio serão investigadas, pois há suspeita que tenha sido criminoso. Ninguém ficou ferido. Conheça agora a verdadeira vaca louca. Uma vaca desorientada invadiu hoje um dos pavilhões da Ceasa em Contagem e causou muita confusão. O resultado da perseguição da vaca descontrolada ficou estampado em um dos 5 carros atingidos pelo animal. O porta-malas e a lateral deste veículo ficaram amassadas. Toda a perseguição ao animal, que durou cerca de 1 hora, foi acompanhada dessa central pelas 84 câmeras de vigilância da Ceasa. A vaca veio correndo da BR-040 em direção à portaria principal da Central de Abastecimentos de Minas Gerais. O bicho vai em direção a um posto de gasolina e parece estar desorientado. Repare neste carro vermelho. A cor chama a atenção do animal, que persegue o veículo. A vaca corre pelas ruas da Ceasa, por onde passam por dia 70 mil pessoas. A picape branca que passava pela rua não escapa do ataque. Mais de 15 pessoas, entre policiais militares, bombeiros e seguranças particulares da Ceasa, participam da perseguição que se estendeu por quase 2 quilômetros. Na realidade, ela estava se defendendo, né? Ela estava desesperada, um movimento muito grande. Na faixa de 70 mil pessoas dentro da Ceasa, assustou, né? Depois de 1 hora, o animal é encurralado e os bombeiros finalmente conseguem laçar o bicho. A gente tenta manter a calma, né, e esperar que o bicho se canse e fique numa situação em que a gente possa chegar e fazer a captura com segurança. Foram enterrados hoje pai e filha que se afogaram tentando salvar um cachorro. Eles se afogaram em um reservatório de estação de esgoto na noite passada, em Silvano, distrito de Patrocínio. O corpo de João de Deus, de 65 anos, foi localizado pelos bombeiros somente na manhã de hoje. E o da filha, Celiana de Fátima, de 26 anos, também foi retirado do reservatório. Testemunhas disseram que os dois saíram para caminhar com o cachorro que caiu na água da estação. Ao tentar salvar o animal, pai e filha morreram, mas o cão continua vivo. O local é fechado com cerca de arame farpado. O reservatório tem 2,5 metros de profundidade.
A polícia investiga o que teria causado a morte do ex-prefeito de Manhuaçu, Eduardo Xavier Neto. O corpo dele foi encontrado dentro de um açude. O veículo em que Eduardo Xavier Neto, de 60 anos, estava, caiu nesse açude, dentro da propriedade dele. O carro ficou submerso com os vidros fechados. Foi feito o mergulho devidamente equipado e a gente fez o resgate do corpo. E não havia correnteza por se tratar de um açude. Então não houve grandes dificuldades para o resgate do corpo. Eduardo saiu daqui da casa dele por volta das 6h30 da manhã. Depois de algumas horas, a família, sem notícias, acionou a polícia e foram iniciadas as buscas. O corpo de Eduardo só foi encontrado por volta das 5 horas da tarde. De acordo com o tenente, não havia sinais de violência no corpo do ex-prefeito. O açude onde o veículo caiu tem aproximadamente 3 metros de profundidade. Eduardo pode ter morrido afogado sem conseguir sair do veículo. Em princípio foi afogado, mas somente o laudo da perícia técnica que vai nos dizer a verdade, qual a causa-morte da vítima. Eduardo Xavier Neto era produtor rural, foi prefeito de Manhuaçu entre 1989 e 92. O seu corpo foi sepultado no cemitério Campo das Flores. A Polícia Civil investiga a morte de um detento dentro do presídio em São Joaquim de Bicas. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, Denis Antônio de Oliveira, de 26 anos, foi morto após ser enforcado com um lençol. O detento Tiago Teixeira da Silva, de 28 anos, confessou o crime, alegando desentendimentos com a vítima. 2 caixas eletrônicos foram alvos de bandidos no bairro Ana Lúcia, na saída de Belo Horizonte para Santa Luzia. 4 homens armados renderam 2 vigias de um posto de combustíveis. Quando eles tentavam roubar os equipamentos, uma pessoa que passava pelo local suspeitou da ação e chamou a polícia. Até agora, ninguém foi preso. Agora, um alerta para quem vai viajar. Vem aumentando o número de arrombamentos em residências nesta época do ano. O repórter Eloy Oliveira, ao vivo, traz mais informações. Boa noite, Eloy. Uma preocupação e tanta, né, para quem vai sair para descansar e se divertir, né? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, é sim uma grande preocupação, ou pelo menos deveria ser, viu? Os meses de janeiro e fevereiro são aqueles em que são registrados os maiores números de arrombamentos aqui na capital. E segundo um levantamento feito pela Polícia Militar de Minas Gerais, somente no primeiro bimestre de 2012 foram registrados 632 arrombamentos na capital. O número é quase 1/4 de todos os registros feitos ao longo do último ano. A Polícia Militar recomenda sempre que a pessoa evite deixar aquela luz acesa durante todo o dia e noite para não chamar tanta atenção dos bandidos. Também outra recomendação da Polícia Militar é que a pessoa recolha as correspondências e também suspenda a entrega de jornais e revistas. Ainda é importante avisar um vizinho sobre a sua viagem, para que ele fique atento a qualquer movimentação estranha no imóvel. E em caso de suspeita, chame sempre o número 190. É com você, Paulo. Obrigado, Eloy. É bom então que todo mundo fique atento a esse detalhe da segurança da sua residência que o Eloy acabou de alertar aí. Bandidos planejaram um assalto, só que o que eles não contavam era que a casa invadida era de um policial federal. O caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O agente federal percebeu a ação criminosa e reagiu. Os bandidos foram baleados ainda na garagem do imóvel. Herbert Batista Caldeira levou um tiro no olho e Tiago Alves da Silva foi baleado no braço. Os 3 comparsas que estavam dentro de um carro ao lado de fora socorreram os 2. Todos foram detidos pela polícia. É importante deixar bem claro que reagir a um assalto é muito perigoso e não é recomendado em situação nenhuma. A seguir, madrasta mata bebê. O motivo? A criança vomitou nela. E tudo sobre as inscrições do SISU, que começa nesta segunda-feira. Agora são 7 horas em ponto e você vê imagens da Praça da Estação em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira de janeiro. Nós voltamos já já. Jornal Band.